nem todo plástico serve para ir no micro-ondas, porque ele pode soltar substâncias tóxicas ali que fazem mal para a saúde. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neide Pimentinha aqui trazendo mais um conteúdo de qualidade para você que está aí do outro lado da telinha. Antes de começar o assunto aqui, já vou te pedir que se você não é inscrito, se você não é inscrita, aquela coisa de sempre, né? Se inscreve, ativa as notificações, para que quando eu trouxer um novo vídeo aqui, o YouTube já chega lá te avisando, você já chega aqui deixando o seu like. Obviamente que se você gostar do vídeo, deixa um comentário aí embaixo, pode deixar uma pergunta, que sou eu mesma que venho responder, tá bom? Sempre com muito carinho. Esse conteúdo sempre é pensando em trazer qualidade para que você possa melhorar a sua produção. A ideia é sempre trazer um conteúdo com dicas, né, com técnicas, com alguns protocolos. Às vezes eu gosto de trazer uma coisa mais técnica mesmo, só falando. Hoje nós vamos ter uma parte mais prática, né? Vamos manipular aqui um chocolate, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? E assim, é muito importante, quando nós estamos trabalhando com chocolate, nos atentarmos a algumas coisas. Eu já falei em algum momento sobre alguns equipamentos que seriam necessários para você trabalhar com chocolate. Aqui eu vou falar sobre derretimento. Vou derreter um chocolate ao leite, única e exclusivamente no micro-ondas, na técnica de ligar e descanso, ligar e descanso, ligar, descanso, ligar, descanso. Se fosse 1 quilo. Estou com 500 gramas aqui. O que é, Pimentinha, ligar e descanso? É deixar o tempo adequado dentro do micro-ondas ligado e o mesmo tempo que ele ficou ligado, ele lá dentro com o micro-ondas desligado, sem abrir a porta do micro-ondas. Amor, amor. Amor, com licença. Pimentão apareceu, gente. Oi. Tá, o que é? Tudo bem? Eu tô ouvindo você falar lá. Ai, meu Deus. Ligar e desligar, ligar e desligar, tá? Aí eu queria saber. Não pode pôr direto? Direto como? Sim. Se você vai desligar 30, você falou 30, mais deixa 30, mais 30. É. Por que você já não põe já 1,30? Jura? É o que a maioria das pessoas fazem e acabam queimando o chocolate. Essa técnica que eu vou ensinar é o seguinte: o micro-ondas, quando ele liga, ele começa a cozinhar de fora para dentro. E quando você abre o micro-ondas, você sabia que muita gente não gosta de abrir o micro-ondas porque acha que vai ser irradiado, vai sofrer irradiação? Pode acontecer, logicamente, que isso demora um tempo para fazer mal para a saúde. Mas quando o micro-ondas, logo que ele desliga e você já vai e abre a porta, as ondas ainda estão ali dentro irradiando, você não percebe. Por isso esse tempo de descanso que eu vou ensinar agora para você que tá aí, então você vai pro seu cantinho e vai aprender lá. Ah, tá. Não pode pôr 1,5 minuto direto, então. Entendi. Não pode. Queria poupar, né? Não, mas não pode. Ai, gente, então, olha só. O que eu estava explicando ali, a grosso modo, vou tentar explicar um pouquinho melhor aqui. Quando você liga o micro-ondas, ele começa a trabalhar de fora para dentro, né? Então ele começa a aquecer o alimento ali por fora até chegar no centro. E quando ele desliga, você colocou lá, por exemplo, 1 minuto. Quando ele desliga, imediatamente o que nós fazemos? Vamos lá e abrimos a porta do micro-ondas para retirar o alimento. Se for o chocolate, nós vamos abrir a porta para que nós possamos mexer o chocolate ali. E não, gente, se você deixou 1 minuto ligado, é o mesmo tempo que você vai deixar lá o alimento lá dentro, sem mexer na porta do micro-ondas, você vai deixar ele lá dentro com o micro-ondas desligado. Isso chama-se tempo de descanso. E esse tempo é imprescindível para que você nunca mais queime chocolate na sua vida. Então, presta atenção que o conteúdo começa agora. Então, 500 gramas de chocolate ao leite. Pode ser branco, pode ser meio amargo, pode ser blend de chocolate que você quiser aí. A única coisa, uma coisa muito importante que você tem que se atentar. Aqui eu estou trabalhando com gotas, tá? Esse aqui é Cical Cream, é um leite tem bastante leite, teor de leite nele, é bem molinho. Independente da
qualidade, branco meio amargo, ao leite blend. Uma coisa que você tem que se atentar sempre é ao tamanho do produto que você vai derreter, tá? Então aqui eu tô usando gotinhas. Se for moedas, melhor. Tem também aqueles kibbles, né? Que são as sobras do chocolate Cical, enfim. Se for barra, você tem que se preocupar sempre em cortar em tamanhos pequenos. De preferência, use uma espátula para tipo raspar o chocolate, cortar pedaços pequenos. Porque no micro-ondas, corremos o risco de você pega pedaços muito diferentes um do outro, um muito pequenininho e um pouco maior, aquele pequenininho provavelmente vai queimar. Então são esses pequenos detalhes que sempre temos que nos atentar quando a gente está trabalhando com micro-ondas e principalmente nessa técnica do liga e descansa, liga e descansa, liga e descansa, tá? Porque obviamente uma gotinha desse tamanho vai derreter muito mais rápido do que um pedaço desse tamanho, de 3x3, de 5x5. Então, quando for usar o micro-ondas, quanto mais homogêneos estiverem os pedaços do seu chocolate, mais qualidade você vai ter no derretimento e muito mais produtividade. Porque você não vai precisar ficar abrindo, mexendo, vai seguir a técnica e o protocolo que eu estou te ensinando agora, vai ter um chocolate derretido perfeitamente, tá? Sem ter o risco de queimá-lo. Antes de tudo, precisamos sempre de uma balança. Trabalhar com chocolate, você precisa de uma balança, termômetro. Eu já falei sobre isso. Estou usando aqui os dois tipos, só para deixar aqui de ladinho. Então, vocês estão vendo aqui o equipamento que eu preciso. Balança, um termômetro, porque nós vamos ter que aferir a temperatura. Uma espátula para mexer aqui o chocolate. Estou usando uma tigela de vidro. Você pode usar de plástico, desde que o plástico seja adequado para ser utilizado no micro-ondas. Ou seja, um plástico livre de BPA, que aguente ser utilizado no micro-ondas. Olha, uma coisa muito importante. Todo e qualquer plástico pode ir no micro-ondas, né? Subentende-se que. Até porque no chocolate, a temperatura máxima que nós vamos alcançar nele aí seria, vamos supor, se deixar passar 48 graus. Recebo muitas perguntas relativo a esse assunto e gosto sempre de explicar o seguinte: tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Essa frase eu gosto muito dela, porque ela abrange todos os assuntos do universo. Independente do assunto que você tiver aí falando que uma coisa pode, a outra não pode, quer dizer que tudo é permitido que nós façamos, mas nem tudo nos convém. Então nós temos que nos atentar a esse assunto, tá? Então, nem todo plástico serve para ir no micro-ondas, porque ele pode soltar substâncias tóxicas ali que fazem mal para a saúde. Pode superaquecer e acontecer um monte de outras coisas. Então, se você não for utilizar o vidro, algumas culinaristas e chocolatiers por aí não gostam de utilizar o vidro. Eu gosto, eu uso o vidro, eu acho ele mais higiênico, eu acho melhor para mexer, entre outras coisas, né? Eu prefiro. Não gosto muito de plástico, mas se for utilizar um plástico próprio para esse fim. Tem algumas derretedeiras da marca BWB, né, que é muito legal e ela funciona bacana. Eu tenho até um chocolate já derretido aqui, dá para mim, por favor. É que aqui é o meio amargo, eu usei essa técnica aqui. Deixei aqui de lado porque eu derreti antes, que eu queria depois mostrar para vocês. Ó, tá? Então esse tipo de recipiente é legal para usar também, mas eu ainda prefiro o vidro. Se você não gosta do vidro, esse também é mais barato. E ele é um plástico adequado para ir no micro-ondas. Ele não superaquece e é bacana de ser utilizado. Pode deixar aqui, não tem problema. Então, assim, pesei meu chocolate. Começando agora, de fato, o assunto, tá? Usamos a balança, pesei aqui. Eu tenho 500 gramas. Para esses 500 gramas, você vai usar esses tempos que eu vou fazer aqui. Vai ser ao vivo, você vai escutar o barulhinho do micro-ondas. Infelizmente, vou ter que deixar, não vou cortar, para que você acompanhe ao vivo mesmo. Você não mexe na temperatura do seu micro-ondas. Todos os micro, eles geralmente operam em 100% da temperatura, quer dizer, não é 100 graus, tá, gente? 100% da temperatura, quer dizer, a temperatura total dele ali
Normalmente, algumas pessoas dizem, você coloca um pouquinho, põe em 40% da temperatura do seu micro-ondas lá, né? Da potência, não é temperatura. Potência. Aí a pimentinha pensa da potência. Então, ele tá com 100% da potência dele ali. Nós não vamos mexer na potência. Nós não vamos mexer em nada. Do jeito que seu micro-ondas está, nós vamos abrir, igual eu tô fazendo aqui. Vou pegar aqui 500 gramas de chocolate, é o que eu tenho pesado aqui. Vai para dentro do micro. Vou fechar, tá? E vou colocar 30 segundos. Quando ele apitar, o pimentão tá aqui do lado, né, pimentão? Opa. Ele vai contar 30 segundos, são 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? 30 segundinhos, eu não vou abrir o micro, ele vai continuar lá dentro por mais 30 segundos e assim sucessivamente até contar 3 tempos ligado e 3 tempos desligado. E só então eu vou tirar o meu chocolate lá de dentro, vou mexer e vou medir a temperatura. Ok? E aí nós vamos dar andamento no vídeo. Prestem atenção. 30 segundos. Não mexe na potência, tá? Tá ligado? Enquanto vai rodando ali tem esse barulhinho, mas faz parte, até porque eu quero que vocês acompanhem todo o processo para poder entender, tá? Esse processo é muito bacana. Eu trabalho com micro-ondas desde 1987, se eu não me engano. Quando o micro-ondas começou a surgir, quase ninguém tinha. Eu fiz um curso de fresista no Senai, em São Paulo, e desligou. Ele vai contar 30 segundos ali. E eu aprendi sobre o tempo adequado, que é o tempo de espera. Inclusive, falar para você o seguinte, sabe aquele produto que você compra congelado lá no supermercado, que manda você colocar no micro-ondas por determinado tempo? Suponhamos que seja, deu? Me avisa, pimentão, por favor, tá? Para não passar. Assim que for, pode cortar e pode avisar, tá? Sabe aquele produto que você compra lá no supermercado e tá falando lá, 10 minutos para descongelar. Temperatura máxima, né? Temperatura não, potência máxima. Você coloca dentro do seu micro e aí toca os 10 minutos, você corre lá e faz o que quando apita? Abre a porta do micro-ondas, tira o seu produto e ele tá como? Todo quentinho nas beiradinhas, nas bordas e no meio, normalmente e geralmente está congelado, está frio. Se não estiver totalmente congelado, mas ainda não descongelou totalmente e não está tão quente quanto as bordas, né? Porque o micro trabalha de fora para dentro. O que você faz nesse caso? Se você utilizar essa técnica no produto que você tem, aí, esse é o terceiro tempo, né? Se você utilizar essa técnica no produto que você usou, comprou congelado lá, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar perfeito. Então, são 10 minutos para descongelar. Quando apitar o seu micro-ondas, você não desliga, você deixa o seu produto lá dentro por 10 minutos descansando e quando você retirar, ele vai estar perfeito. Eu garanto para você. Depois você comenta aqui embaixo do vídeo se você fez o teste e se deu certo. Tá no último tempo ligado, ó, ele vai contar 30 segundos agora, com ele desligado, para que eu retire dali do micro-ondas. Vou mostrar para você como essa técnica é super bacana. E você nunca mais vai queimar chocolate utilizando o micro-ondas aí na sua casa. Presta atenção, presta atenção. 500 gramas esse tempo, tá? Aí, pronto. Certo? 3 ligado, 3 desligado. Como está sendo aqui em tempo real, você pode fazer a conta aí na sua casa. E espátula, não derreteu, né, pimentão? Olha aqui. Não derreteu, pimentão. Deixa eu ver. Olha aqui, meu Deus, pimentão, E não agora? derreteu. Sai fora, pimentão, que não derreteu. Oxe, Olha o milagre acontecendo. olha aí, parece que não derreteu mesmo. Olha aqui, pimentão, nada, aqui, ó, derreteu todinho. Poxa vida. Já tá quase todo fluido. Aí você vai. Tá bom, hein? Aí é só você mexer para que todos os pedacinhos se dissolvam, né? Lembrando que aqui eu tô trabalhando com gotas, então se fosse aí pedaços, por isso que é muito importante nessa técnica que os pedaços estejam homogêneos. Caso contrário, pode ser que o menor queime, tá bom? Então tô trabalhando aqui com as gotas, tá prontinho, totalmente derretido. Olha isso.
Então, ele tá aqui derretidinho, ó. Porém, né, muito importante, falei no começo do vídeo, que derretemos e o que nós vamos fazer? Fazer a aferição da temperatura, né? Ver em que temperatura que ele está. Porque para fazer a temperagem, nós não vamos fazer nenhuma técnica de temperagem aqui nesse vídeo, não dá tempo. Eu quis falar nesse vídeo especificamente sobre o derretimento no micro-ondas, tá? Tem mais técnica ainda. Aguarda aí até o fim do vídeo, nós ainda vamos falar bastante sobre isso. Ó, derreteu, porém, vou fazer o aferimento da temperatura aqui. Eu preciso que ele chegue em 45 graus para que eu comece o processo de temperagem, se eu for temperar ele. Aqui ele chegou em 43 e eu já disse em uma outra oportunidade, mas vou dizer aqui para você, eu sempre digo isso nas minhas lives ou então quando o aluno pergunta, que chocolate derretido não quer dizer que ele está pronto para o trabalho. Esse aqui está totalmente derretido, lindo, maravilhoso, fluido, tá? Mas ele não está na temperatura de trabalho. Ele está em 42 graus aqui e eu preciso que ele aqueça até 45. Então, neste caso, eu já derreti todo o meu chocolate com segurança, não correu o risco de queimar. Ele tá fluido, ele tá bonito aqui, tá lindão, cheio de brilho, ó, todo fluidinho, tá? Mas para a temperagem adequada, eu preciso que ele chegue em 45 graus pelo menos. Esse é o ao leite, tá? Pimentinha, como que eu sei qual que é a temperatura que o meu chocolate precisa para derreter? Cadê aquela embalagem que eu pedi para você guardar? Me dá, por favor. Essa embalagem que eu vou mostrar para vocês vai fazer um barulhinho aqui no microfone, tá? Não se incomodem, é muito rápido, tá bom? Todo bom chocolate vem com essa informação na parte de trás, tá bom? Da embalagem do chocolate. Aqui eu tô derretendo esse cream da Cical, que é tem um teor alto de leite, como eu disse lá no começo, e eu vou ler aqui para vocês, olha. Ele é de 40 a 45. Todo chocolate eu gosto de derreter em 45, que é o tempo de segurança dele. Vou trazer um vídeo aqui explicando para vocês tudo sobre temperaturas de chocolate. Vai ser um vídeo bem esclarecedor, um vídeo bem teórico mesmo, tá? Com lousa e tudo. Então, eu preciso que ele chegue em 45 graus. Tem alguns chocolates que falam lá, entre 45 e 50, que são os com maior teor de cacau ou de sólidos de cacau, ou acima de 70%, ou alguns meio amargo. Sempre você vai buscar essa informação na parte inversa aí da sua embalagem do chocolate que você está usando. Esse aqui eu já sabia que era 45, né? Mas eu quis aqui mostrar para vocês, compartilhar. Então daí eu tiro, né, a colher daqui e levo no micro-ondas sem mexer em potência, sem fazer nada. Porém, nesse momento eu vou levar e não vou dar o descanso, porque lembra, o descanso ele faz com que o processo continue. Nesse caso, como eu preciso aumentar só um pouquinho a temperatura, se eu fizer o processo dele ligado no micro-ondas, deixar ligado e deixar descansar, a temperatura vai elevar muito mais do que eu pretendo, tá? Então, neste caso, como não alcançou ainda a temperatura de trabalho, já derreti, não corro mais risco de queimar, então agora eu vou colocar ali, sem mexer na potência, não se preocupa. E vou tirar assim que apitar. Esse processo só depois que o chocolate já está derretido. Prestem atenção, tá? Vou colocar aqui rapidamente. Vou colocar apenas 20 segundos porque eu conheço meu forno. Se eu colocar 30, pode ser que passe de 45 e eu não quero, tá? Ó. Ligar. 20 segundinhos, porém quando apitar eu já vou tirar e tenho certeza que ele já vai ter chegado em 45, que é a temperatura que eu preciso para começar a temperagem, caso eu fosse temperar ele. Mas eu quero mostrar todo o processo aí para você que está do outro lado, para que você entenda perfeitamente como está sendo feito todo o protocolo aqui, tá? Assim que apitar eu vou tirar. Não deixe tempo de descanso. Aqueceu.
Sempre quando tira do micro, mexer para homogeneizar a temperatura em todo o conteúdo que está dentro da tigela, tá? Sempre se atentar a isso, mexe primeiro, não vai logo lá já medindo a temperatura e vamos lá. 45,8. Pimentinha, você está usando esse termômetro por quê? Vou usar o outro aqui. Aquele ali é o infravermelho, eu nem gosto muito dele, mas eu uso porque eu tenho, né? Se eu tivesse colocado 30 segundos, ele já teria passado muito da temperatura. Então, se atentar a isso, tá bom? Eu já mostro, vou ver se eu consigo mostrar para vocês o termômetro aqui. Mas, enfim, a técnica é essa. Esse aqui demora um pouquinho mais para dar, né, para fazer a aferição, mas é bem rápido. Já tá aqui, ó. Assim que ele travar, eu já mostro para vocês, porque enquanto ele, ó, travou. Travou. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ver se ele mantém rapidamente, ó. Deu para ver? É que logo que tira, ó, 45,3 ele já tá. Tá bom? Que ele tá com, ó, 45. Baixou um pouquinho porque já tá que pegou a temperatura do ambiente. Então, se eu colocasse ali em 30 segundos, ele já iria queimar, quer dizer, passar do que eu preciso. Olha, essa técnica é para você nunca mais queimar chocolate na sua vida. Nunca mais você vai queimar chocolate. Você promete para mim? Depois você comenta aqui embaixo, no vídeo, se você fez o teste e se ele, assim, bateu a sua expectativa. Porque, com certeza, muitas pessoas, quando veem essa técnica, falam assim, Pimentinha, isso não vai dar certo não no meu micro-ondas. Dá certo sim, tá? Desde que você se atente a isso. Sempre colocar tempo a menos. Se eu estivesse com 1 quilo de chocolate aqui, seria 4 tempos ligado e 4 tempos desligado, 30 segundos cada um, tá? Por quê? Porque eu tenho maior volume de produto ali. E depois que ele está derretido, para eu chegar na temperatura de trabalho, para começar a arrefecer e o processo de temperagem e pré-cristalização, é muito mais tranquilo. Então você não precisa ficar se preocupando, põe 30 segundos, tiro. Por isso que vocês queimam, entendeu? Pegou a semente? Sabe? Porque assim, você coloca lá 30 segundos, mesmo que seja com potência 50%. Quando ele toca e você já abre, o calor ainda está ali no seu chocolate. Aí você vai e coloca mais 30 segundos, nem deixou ele aquele tempo para ele poder responder às micro-ondas que estavam agindo ali, nas suas moléculas, entendeu? Então é importante esse descanso. Essa técnica, inclusive, eu já ensino já faz um bom tempo, e tem uma aluna que mora fora, ela mora em Miami. Ela é médica e faz doces em momentos de lazer, porque é um modo que ela usa para ganhar mais dinheiro e ajudar a fundação de crianças carentes, onde vários médicos ajudam essa fundação, né? Aliás, é uma fundação de médicos que atende crianças carentes de toda a América do Sul e América Latina também. As crianças vão para lá com a família e eles fazem tratamento de câncer. E exige muito dinheiro, né? Só do bolso deles seria impossível. Então ela faz doces para vender em eventos beneficentes, vende por um preço maravilhoso. E ela fez curso de pão de mel comigo, entre outros cursos. E lá nos Estados Unidos, ela trabalha, é muito fácil achar Callebaut, né? Que é aquele chocolate importado. Eu não sei se é a voltagem lá, porque eu nunca estive fora, então eu não sei como que funciona. Eu sei que essa técnica para ela do 100%, não deu certo, né? Sempre ela reclamava. Mas tinha um porém, né? Tinha um porém. O que acontecia? Ela usava esses tempos para qualquer quantidade de chocolate. E não é assim que funciona. Então, como que eu vou dizer? Funcionava para ela às vezes e às vezes não. Porque, gente, se você vai derreter 200 gramas de chocolate, obviamente que o tempo vai ser infinitamente menor do que se você derreter 2 quilos de chocolate. É uma questão meio óbvia, mas que as pessoas não se atentam, né? Muita gente não presta muita atenção. E daí que acontece? Acaba acontecendo essas intercorrências que acabam às vezes desanimando e fazendo com que a pessoa pense assim: testei uma vez, deu certo, testei outra, não deu certo, outra deu certo. Quer dizer, então é um negócio que não serve para mim, é instável, eu não vou mais utilizar. E não é.
Basta assim pensar um pouquinho fora da caixa e fazer uma analogia básica, tá? Analogia quer dizer uma comparação básica. Se aqui eu derreti 500 gramas, né, com qualidade e não queimei, em 3 tempos ligado, 3 tempos desligado, isso sempre falando, quando eu falo em tempo, nessa técnica, normalmente é 30 segundos, tá? Tempo ligado e desligado. Obviamente que no final eu usei 20 segundos, mas foi só para fazer a subida, né, a elevação da temperatura até chegar na temperatura de trabalho. Tá? Então você faz lá uma comparação. Se para 500 gramas eu necessito desse tanto de tempo, poxa, para 250 gramas, provavelmente metade do tempo. Você não precisa pôr 15 segundos, mas você pode pôr. Porque o negócio é o seguinte: o tempo que ele está cozinhando, você deixa descansando. Se você fraciona o tempo pela metade do chocolate que você está usando, 250 gramas, 15 segundos ligado, 15 desligado, 15 ligado, 15 desligado. Dá na mesma. Deu para entender? Vamos falar um pouquinho de cobertura, tá? Obviamente, eu sempre opto em trabalhar com chocolate. Mas o mundo é imenso, o mercado de chocolate maior ainda, chocolates e coberturas. Inclusive, se você for numa loja de confeitaria, você vai encontrar normalmente 60% das prateleiras cobertas, né, repletas de coberturas sabor chocolate e 40% de chocolates mesmo, né? Até eu quero fazer um adendo aqui, uma parte, porque é óbvio que chocolate é chocolate. Então, ai, Pimentinha, por que você fica falando chocolate real, chocolate nobre? Porque muitas pessoas ainda falam, eu uso chocolate fracionado. Chocolate fracionado não existe, né? Mas, então, eu procuro usar esse termo do chocolate real por conta disso. Então, não me levem a mal, tá? Não fiquem bravos comigo, mas enfim, tá? Então, você chega lá na loja, a grande oferta é de cobertura. Então, isso quer dizer o quê? Que vende muito cobertura sabor chocolate. Que ela é comercializada assim, sendo vendida camuflada. Que muita gente usa cobertura misturada com chocolate e vende como chocolate. Que muita gente usa cobertura e o recheio de chocolate e vende como se fosse a casquinha e todo o resto nobre, a casquinha do seu ovo de chocolate, aí seu ovo de Páscoa. Então vai do caráter de cada pessoa se quiser fazer isso. Se você quer trabalhar com cobertura, tudo bem, não é nenhum pecado, não é problema, até porque o mercado tá aí, é enorme, né? Tem N coberturas, tem coberturas boas. Eu também vou trazer algum material falando sobre cobertura, quando eu uso, né? Enfim. Então assim, vai utilizar. Primeiro procura uma boa cobertura, mas a técnica para poder derreter ela no micro-ondas é igualzinha do chocolate. Então eu trouxe aqui para vocês uma barra, comprei, usei até um pedacinho, fiz um derretimento aí para fazer um teste. Ó, se for em barra, como eu disse, você vai retirar do pacote e vai se preocupar em cortar pedaços pequenos, né? Pedaços homogêneos. Eu gosto de usar essa espátula, né? Não sou eu que corto, é o pimentão, porque eu não tenho ombro para isso. Mas você corta pedaços homogêneos com uma espátula, com uma faca, não tem problema. Mas o método de derretimento é o mesmo, tá? Você vai cortar os pedaços bem parecidos lá, bem uniformes, colocar para derreter também, 30 segundos ligado e 30 segundos desligado. Tá bom? É a mesma técnica. E também não se esqueçam que a cobertura também tem temperatura para você derreter, tá? É no máximo até 45 graus. Não deixa passar muito, porque senão você vai ter uma validade menor aqui também da sua cobertura depois, tá? Ela vai ficar meio rançosinha depois de uns dias guardado, quando você vai montar suas casquinhas. Suponhamos que você esteja usando a cobertura. Então, derreteu a 45, você também vai moldar ela. Olha a dica, esse vídeo tá cheio de técnica e de dica. Você vai moldar ela quando ela chegar ali
em 35, 34, 35 graus. Ela não está tão fluida, mas não está espessa ainda, mas é uma temperatura bacana para você utilizar. Sabe por quê? Porque se você utiliza muito quente, ela vai ter que ficar muito tempo na geladeira. Já aconteceu de você banhar um pãozinho de mel, ou fazer uma casquinha de bombom, uma casquinha de barra, você que usa cobertura, uma casquinha de ovo de Páscoa, e depois ela ficar suando? Sabe, melando quando tira da geladeira? Por quê? Porque você usou ela numa temperatura muito alta. E aí você moldou, pôs na sua forminha e colocou na sua geladeira. Ela vai demorar muito para poder esfriar e ficar opaca. E o que vai acontecer? O chocolate, inevitavelmente, o chocolate não, nós estamos falando da cobertura aqui. Obviamente que chocolate muito tempo na geladeira também acontece um efeito dele ficar meio suadinho, né? Meladinho. Mas aí estamos falando aqui da cobertura, a sua cobertura vai ficar, sim, bem melada, tá? Então procura trabalhar nessas temperaturas. Tô deixando a dica aqui porque eu recebo muitas perguntas todos os dias. Pimentinha, fala um pouco sobre cobertura também, porque eu trabalho só com cobertura, a minha clientela, eles gostam, é o que eles podem pagar, e obviamente eu não ia me furtar a trazer um conteúdo, né, dessa qualidade para poder ajudar tantas pessoas que me perguntam, meus seguidores, meus fãs aí, tá? Então, vai trabalhar com cobertura. Não se esqueça, tem dele em gotas também. Você não se esqueça de cortar os pedacinhos pequenos e trabalhar nessas temperaturas aí que eu falei para vocês, tá? Eu vou encerrar o vídeo falando também sobre uma coisa muito importante, que procure trabalhar com quantidades de chocolate ou de cobertura que você tenha as forminhas para poder utilizar, tá? Porque quanto mais você fica fazendo esse processo de derreter, arrefecer e temperar, mesmo que seja a cobertura ali, a cobertura vai engrossar, vai começar a ficar pastosa e o chocolate perde a qualidade, tá? Então essa é uma dica muito importante de sempre trabalhar com quantidades que você possa manipular adequadamente depois do derretimento. Se ficou alguma dúvida com relação a essa técnica do micro-ondas, você pode deixar sua pergunta aí embaixo que eu respondo, tá? Pode deixar alguma sugestão de tema para fazer um vídeo aqui, mas relativo ao chocolate, tá? Não vem pedir para mim fazer nhoque, que daí vai ser em outro canal. Aqui a ideia é trazer conteúdo para Páscoa e que seja de um agregador de valor aí para você, tá? Vou trazer bastante novidade aí, até chegar, até março, a gente ainda tem bastante tempo, mas não se esquece que agora é o momento de você começar a se preparar para Páscoa, você já pesquisar preço de chocolate, na realidade, se você puder, já é para você começar a comprar os seus insumos e deixar guardadinhos aí para você fazer uma Páscoa incrível nesse ano de 2021. Tá? Continua acompanhando o canal e se você não é inscrito, se você não é inscrita, faça isso nesse momento, se inscreve, ativa as notificações, né? E quando chegar um vídeo aqui, o YouTube já vai lá te avisar. Deixa um like, porque isso sempre ajuda o canal. Compartilha com seus amigos também, porque aí ajuda o canal a crescer. A ideia é sempre estar trazendo conteúdo de valor que vai fazer realmente uma diferença aí na sua vida, tá? Obviamente que esse tempo que eu disponho de vir aqui, trazer esse conteúdo, passar conhecimento para vocês, é um tempo prazeroso para mim, espero que seja para você também. Então isso seria uma troca, você recebe um conteúdo, aí você deixa um like, deixa um comentário, compartilha, e aí a gente faz uma corrente do bem, que faz bem para todo mundo. Porque muitas vezes a gente considera um conteúdo irrelevante, fala, isso aí não é nada, e vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Era só o que ela precisava, era dessa dica para ela dar uma alavancada, para ela subir de nível, para ela sair do raso e mergulhar de vez na profissão e perder o medo dela. E muitas vezes ela não deu de cara com esse conteúdo em lugar nenhum. E eu tô passando aqui. Aí você acha que não é irrelevante, que não interessa, aí você não compartilha. E de repente você compartilha e faz essa diferença. Olha que legal. E quando você faz o bem te abraça também, tá certo? E não esquece que, eu sempre digo, onde existe uma vontade, existe um caminho. Não adianta sentar e lamentar, tem que levantar e enfrentar sempre, tá? Obviamente, em algumas situações, desistir é questão de sobrevivência.
Quando aquela situação não está te fazendo bem, se um relacionamento não está legal, seja familiar ou qualquer um outro, o melhor é realmente desistir. Mas na profissão, não desista de trabalhar com chocolate, porque você até hoje não encontrou um conteúdo que te fizesse sentir seguro, sentir segura para trabalhar com esse bichinho tão gostoso, né? Agora você encontrou. Me acompanha aí, tem lá o meu Instagram, Neide Pimentinha Oficial, tá? Pode me seguir lá caso você queira, vou gostar muito. Compartilha também, ela tem muito conteúdo sobre chocolate, muita coisa bacana. Toda semana tem live lá também. Então é assim, vem comigo que eu te levo pro topo junto comigo também, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!